Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET do segundo ano do ensino médio, volume 2, semana 4. E nós vamos dividir em parte 1 e parte 2. Ao final desse vídeo eu vou deixar um link que te leva para a parte 2, ok? Sendo essa a parte 1. No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. As atividades dessa semana continuam com o estudo de análise combinatória. Arranjo, permutação e combinação. As atividades 1, 2 e 3 é combinação. Da 4 em diante, nós vamos ter que ler e identificar se é um arranjo, se é uma combinação, se é uma permutação. E no meio tem alguns exercícios também de princípio fundamental da contagem, ok? Então vamos lá. Da 1 até o 3 é uma combinação. Lembrando que combinação, a ordem não importa, tá bom? Então nesse caso aqui, olha, na número 1, quantas são as combinações de 6 elementos tomados 2 a 2? Pessoal, qual que é a fórmula da combinação? A fórmula da combinação é combinação de n elementos tomados k a k é igual n fatorial sobre k fatorial que multiplica n menos k fatorial, em que n é a quantidade total de elementos. O k são os grupos de quantos elementos eu estou formando, tá bom? Então assim, como eu disse a vocês nas semanas anteriores, combinação, a ordem não importa. Por exemplo, eu quero formar uma dupla, João e Pedro. É a mesma dupla, Pedro e João. Então a ordem não importa, ok? Nesse caso aqui, eu sei que são 6 elementos tomados 2 a 2, ou seja, é uma combinação de 6 elementos 2 a 2. Isso é igual 6 fatorial, ó, sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Então vai ficar aqui 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2, 4 fatorial. O que é o fatorial? Lembra? Fatorial é a multiplicação de um número por todos os seus antecessores naturais até chegar no 1. O 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porém, eu vou fazer o 6 até chegar no 4. Por que até chegar no 4? Porque na hora que aqui em cima apareceu o 4 fatorial, eu posso cancelar com o 4 fatorial embaixo. Isso facilita porque a gente não trabalha com muitos números e nem com números muito grandes. Quando der para cancelar, a gente cancela, ok? Então, ó, eu vou fazer o 6 até chegar no 4. Então vai ficar aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. O 2 fatorial, o que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 mesmo, né? Que é 2 vezes 1. Então o 2 fatorial eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 1 vezes o 4 fatorial. Agora, ó, o 4 fatorial com 4 fatorial eu posso cancelar. O que está sobrando? 6 vezes 5 é 30. 2 vezes 1 é 2. Portanto, 30 dividido por 2 é 15. Aí está perguntando, quantas são as combinações de 6 elementos tomados 2 a 2? Resposta, são 15 as combinações. Tá bom? Atividade número 2, olha. Numa sessão em que estão presentes 18 deputados, 4 são escolhidos para uma comissão. De quantos modos diferentes essa comissão pode ser formada? Observa que eu tenho 18 pessoas, 18 deputados, e eu quero formar comissão com 4. É uma combinação, por quê? A comissão que tem o João, a Ana, o Pedro e a Maria é a mesma comissão que tem a Maria, a Ana, o Pedro e o João. A ordem não importa. É um grupo e a ordem das pessoas dentro desse grupo não tem a menor importância, tá bom? Por isso que é uma combinação. É uma combinação de 18 elementos em que eu vou escolher 4. Na hora de montar, ó, 18, 4, 18 menos 4. É assim que eu vou fazer, ó. 18 fatorial sobre 4 fatorial e aqui 18 menos 4 fatorial. Você já pode fazer essa conta direto, né? Já pode colocar o 14. Eu aqui, como eu estou explicando, eu prefiro colocar assim. Então vamos lá. Vai ficar aqui 18 fatorial sobre 4 fatorial e 18 menos 4,
14 fatorial. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 18 e vou desenvolver até chegar no 14. Quando eu chegar no 14 eu paro, porque aí eu posso cancelar 14 fatorial com 14 fatorial. Então vamos lá, ó. Então eu vou colocar aqui a igualdade, ó. Então o 18 é 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Ok? O 4, como eu não vou desenvolver em cima até chegar no 4, quer dizer que o 4 eu tenho que resolver, né? O que é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 14 fatorial. Então a gente, pessoal, a gente desenvolve o de cima até chegar no maior de baixo, porque aí cancela. Agora, ó, 14 fatorial, eu cancelo com 14 fatorial. E aqui está sobrando, ó, 18, 17, 16 e 15. Vou escrever, ó, 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15. Embaixo, o que está sobrando? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você pode já multiplicar isso aqui, multiplicar esse e depois simplificar, ou você pode cancelar. A vantagem de utilizar a técnica do cancelamento aqui é que depois os números ficam menores. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu posso cancelar o 18 com o 6, ó. Porque na hora que eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2 é 6, não é? 18 eu cancelo com 6. Eu cancelando aqui sobra 3, aqui eu cancelo sobra 1. O 4 eu cancelo com 16. Se eu cancelar aqui, sobra 1. 16 dividido por 4, sobra 4. Observe aqui embaixo, agora só tem 1. Então os números já são menores, né? Então, ó, o que está sobrando? Eu vou escrever até o que está sobrando, ó. 3 vezes 17 vezes 4 vezes 15. Embaixo, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então não precisa colocar. Agora é só multiplicar isso aqui. 3 vezes 17 vezes 4 vezes 15, 3.060. Ok? Agora, se você preferir multiplicar primeiro para depois dividir, pode. A desvantagem é que os números ficam ainda maiores. Tá bom? Vamos lá. Na 3. 8 estudantes fizeram um trabalho, mas apenas 3 deles deverão apresentá-lo. De quantos modos podem ser escolhidos os 3? Mais uma vez, pessoal, é combinação. Observa que tem 8 alunos e 3 vão apresentar. Faz diferença quais dos 3 vão apresentar? Não faz diferença nenhuma, né? Se vai ser o Pedro, a Ana e o João, ou o João, a Ana e o Pedro, a ordem não importa. É uma comissão com 3 alunos para apresentar. Se a ordem não importa, é uma combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Pronto. Observa que aqui eu estou usando outra notação. Ó. Até agora eu usei essa notação. Desse momento eu resolvi usar essa. Por quê? Para você perceber que eu posso usar outro tipo de notação. Porque quando você for estudar, de repente você pega um outro autor e ele usa desse jeito. Aí você não vai estranhar, tá bom? Mas na prática é a mesma coisa. Ó. 8 fatorial sobre 3 fatorial e 8 menos 3 fatorial. Pronto, então aqui tenho 8 fatorial sobre 3 fatorial. 8 menos 3 é 5 fatorial. Vou desenvolver o 8 até chegar no 5, hein? Então vai ficar aqui 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. O 3, como eu não vou desenvolver em cima até chegar no 3, eu vou mexer com 3 agora. O que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 5 fatorial. Agora, ó, cancela o 5 com 5, porque os dois têm fatorial. Se não tiver fatorial, não pode cancelar, hein? O que está sobrando aqui? Ó? Vou escrever 8 vezes 7 vezes 6. Embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Observa ali, pessoal. 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? Quanto que dá isso aqui? Ó? Isso aqui dá 6. Então eu posso cancelar 6 com 6. 8 vezes 7, resultado final, 56 maneiras de formar uma comissão com 3 alunos para fazer a apresentação desse trabalho, ok? Vamos à questão de número 4, vamos lá. Questão número 4, acompanha comigo, olha. Se Mônica quiser organizar 9 livros em uma estante, de quantas maneiras ela pode fazê-lo? Letra A. Escolha o tipo de situação
que esse problema representa? Permutação, arranjo ou combinação? Pessoal, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é: a ordem dos elementos importa? Sim ou não? A ordem não importa, né? Se a ordem não importa, eu tenho duas possibilidades. Ou é uma permutação, ou é uma combinação. Tá bom? Porque se a ordem importasse, seria arranjo. Mas como a ordem não importa, ou é permutação ou é combinação. Agora, como é que eu vou diferenciar combinação ou permutação? Eu vou colocar os 9 livros. Algum livro vai ficar de fora? Não, né? Vai usar os 9. Todos os 9 livros serão utilizados na organização. Nenhum fica de fora. Então isso é uma permutação. Tá bom? Porque na combinação, por exemplo, eu tenho 9 livros e vou combiná-los sempre de 2 em 2. Observa que livros ficam de fora. Já na permutação não. Eu tenho 9 livros e vou trocá-los de lugar, não importando a ordem entre eles. Então a letra A aí, a situação adequada é uma permutação. Ok? É uma permutação de 9 elementos. Letra B. Escreva a expressão que permite encontrar o resultado pedido e em seguida calcule. Bom, na letra A nós já falamos que é uma permutação. Então é uma permutação de 9 elementos. E permutação de 9 elementos é 9 fatorial. A expressão, o que é 9 fatorial? É o produto do 9 por todos os seus antecessores naturais até chegar no 1. Então é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O resultado, 362.880. Tá bom? Então, pessoal, olha, quando eu vou diferenciar um problema do outro, é muito comum a gente fazer algumas perguntinhas para diferenciar arranjo, permutação e combinação. Nos ajuda muito. É claro que problemas mais elaborados a gente tem que analisar melhor. Mas normalmente a gente pergunta assim, ó, o número de elementos que eu tenho é igual ao número de elementos que eu vou utilizar? Se sim, é uma permutação. Ou seja, o número de elementos, 9, eu vou distribuir os 9? Sim, permutação. Se não, é um arranjo ou uma combinação. Quer dizer que eu tenho 9 elementos e vou usar só 5. Observa que elementos ficariam de fora. Se isso acontecer, ou é um arranjo, ok? Ou é uma combinação. Ou é um arranjo ou é uma combinação. Aí você se pergunta, a ordem importa? Se sim, arranjo. Se não, combinação. É claro, são dicas que a gente vai analisando cada problema e sempre se fazendo essa pergunta, tá bom? Que a gente vai, ao longo desses exercícios, analisando uma melhor situação, tá bom? Vamos à questão de número 5. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A questão de número 5 diz o seguinte, ó. Em um campeonato de futebol, participam 10 times. Se na primeira rodada todos os times devem enfrentar-se entre si, quantas partidas deve ter essa rodada? Observa que eu tenho 10 times e eles vão jogar de quanto em quanto? De 2 em 2, né? Então, na hora que 2 estiver jogando, 8 estão de fora. Então, não pode ser permutação. Permutação é tudo ao mesmo tempo, ok? A ordem importa? Por exemplo, o time A jogar contra o time B é a mesma coisa do time B jogar contra o time A? Não é? A ordem não importa. Se a ordem não importa, eu estou falando de uma combinação. Por isso que eu falo com vocês, é muito importante, ao ler o problema, a gente tentar identificar se a ordem importa, se todos os elementos serão utilizados. Nesse caso aqui, ó, é 10, mas vai jogar de 2 em 2. Então assim, 8 ficariam de fora, né? Porque é uma partida de 2 em 2. Então não pode ser permutação e também não pode ser arranjo, porque a ordem dos elementos não importam. Já que não é nem permutação nem arranjo, isso é uma combinação, né? Combinação de 10 times jogando 2 a 2. Então é 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. E aí, olha, vai ficar 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2 é 8 fatorial. Vou fazer o 10 até chegar no 8, ó. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 8 fatorial. 8 com 8 cancela,
10 vezes 9, 90 dividido por 2, 45. Ou seja, quantas partidas vai ter essa rodada ou esse turno? Esse turno aqui terá 45 partidas. Qualquer dúvida coloca aí nos comentários. Eu vou deixar aqui no final o link para te levar para a segunda parte. Combinados? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!